Olá, seja muito bem-vindo a mais um Super Minuto de Inglês. Hoje nós vamos falar sobre alternative words, palavras alternativas para você melhorar o seu speaking. Se você vai prestar algum exame de proficiência como IELTS ou TOEFL, ou ainda está se preparando para uma entrevista de emprego, você precisa se destacar na sua forma de falar, porque usar sempre as mesmas palavras, tipo it's good, good, or bad, it's bad, new, sempre as mesmas palavrinhas, não vai dar certo. Isto não vai funcionar, não vai mostrar que você tem um vocabulário amplo. E é exatamente isto que este vídeo vai te ajudar. Ampliar o seu vocabulário usando as alternative words. Então, para receber mais dicas como esta, verifique se você já é inscrito aqui no meu canal no YouTube, para que você possa receber dicas semanais e quem sabe participar das nossas lives. Então vamos lá, você precisa usar palavras diferentes para o mesmo significado. Nós vamos substituir palavras como good, bad, hot, cold, big, small, new, old, interesting, boring, important, happy, sad, easy, difficult and angry. Uau! Eu não sei se você já reparou, mas o inglês ele é um pouquinho exagerado nas coisas. Por exemplo, se um nativo da língua inglesa precisa dizer que está um pouco frio hoje, ele não vai dizer it's cold today ou it's a little bit cold today. Ele vai dizer it's freezing, tipo está congelante hoje. Mesmo que não esteja esse frio todo, eles gostam de exagerar. Eles geralmente usam palavras que têm um significado um pouco mais forte acima. E tem mais um detalhe importante. Além de substituir essas palavras, você tem que estar atento à pronúncia com a ênfase correta, o stress, o ponto forte ali, a sílaba tônica desta frase, no momento de destacar essas palavras. Ou seja, eles não diriam it's freezing today, tipo, sem ênfase nenhuma, eles diriam it's freezing today, it's freezing, tipo essa ênfase na palavra, entende? Usar este stress, essa ênfase, faz com que a palavra pareça mais importante na frase. E isto vai te fazer soar mais natural, mais parecido com um nativo da língua mesmo, quando você estiver falando ali nos seus testes ou nas suas entrevistas. Mais uma dica que eu preciso falar antes de entrarmos nas palavras de fato é usar a palavra absolutely. Você já deve ter reparado que eles usam muito isso em todo momento, antes de dar uma opinião, quando você concorda, né? Ou quando você quiser dar ênfase mesmo a algo. Por exemplo, it's absolutely freezing outside. Está realmente, absurdamente, de verdade congelante lá fora, entendeu? Exagero. Ou tipo, com certeza está frio lá fora. Então vamos lá, número 1. Para substituir a palavra good, nós vamos usar awesome, que significa incrível. Atenção com a pronúncia, ok? Awesome. That movie was awesome. Esta é uma ótima palavra, principalmente se for num contexto informal entre amigos. Agora, se você estiver em um contexto mais formal, use excellent. It's an excellent opportunity. Ou ainda, fantastic. This restaurant is fantastic. Perfeito? Agora, para a palavra bad, que significa ruim, uma ótima alternativa é dreadful. Dreadful significa terrível. Por exemplo, my soccer team was dreadful last night. Né? Meu time de futebol foi terrível ontem à noite. Você pode também usar awful, que significa horrível também. Tipo, the weather is awful today. O clima está horrível hoje. Ou ainda, terrible. This is terrible news. Esta é uma notícia terrível. E que tal uma alternativa para a palavra hot? Ao invés de dizer está quente, it's hot,
Você poderia dizer it's boiling, tipo, isso está fervendo, ou ainda it's roasting, está assando, está tão quente que parece que nós estamos assando. Você pode usar tanto para comida ou coisas, ou também para o clima. E ainda falando sobre o clima, que tal substituirmos a palavra cold? Como nós já falamos, ao invés de dizer it's cold outside, você poderia dizer it's freezing outside. Agora, se você quiser falar que está um friozinho, você pode usar a palavra chilly. It's a little bit chilly. Take a jacket. Está um friozinho, leve uma jaqueta. E uma alternativa à palavra big é huge, enorme. That was a huge wave. Aquela era uma onda enorme. E uma outra palavra para substituir que também significa algo enorme, muito, muito grande, é massive. Por exemplo, this makes a massive difference to me. Isso faz uma diferença enorme para mim. E agora, para substituir o small, você pode usar tiny. Tiny significa algo pequenininho, minúsculo. Por exemplo, oh, that is a tiny kitty. Aquele é um gatinho tão pequenininho, tão fofinho, né? Uma próxima alternativa parece um cognato, mas tome cuidado com a pronúncia. Minúsculo, em inglês se diz minuscule, minuscule. I ate just a minuscule piece of cake. Eu comi só um pedacinho minúsculo de bolo. E ao invés de você falar sempre new, que tal substituir o novo por brand new? Brand new significa novo em folha. Por exemplo, para dizer este é o PlayStation mais novo, novinho em folha, você pode dizer this is a brand new PlayStation. E se você precisar substituir old, uma alternativa exagerada, claro, é ancient. Ancient significa ancestral, muito, muito antigo. Geralmente falado ali sobre civilizações antigas, coisas do tipo. Mas você pode dar aquela exagerada dizendo, por exemplo, o meu celular está muito antigo, está ultrapassado. Você diria, my cell phone is ancient. Agora, se você quiser falar sobre uma pessoa mais velha, você pode substituir old por elderly. Por exemplo, os assentos estão reservados para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas. The seats are reserved for elderly people. E ao invés de a toda hora usar a palavra interesting, que tal usar a palavra fascinating? Fascinante é uma alternativa bem bacana. Por exemplo, this is a fascinating story. Essa é uma história fascinante, interessante, entende? E o contrário de interessante pode ser tedioso, algo chato e algo muito usado, boring. Mas para você não ficar boring e toda hora usando essa palavra, use tedious. Tedious para dizer que algo é tedioso, um tédio. Por exemplo, essa história está entediante. Ficaria this story is tedious. Let's go, vamos embora. Uma palavra que nós usamos o tempo todo é important. E para não ficar repetitivo, você pode substituir por crucial. Veja só, I study English because it's crucial. Eu estudo inglês porque é crucial, muito importante. E uma outra alternativa ainda seria essential, essencial. It's essential to practice English every day. É essencial praticar inglês todos os dias. E agora para substituir o happy, que a gente fala o tempo todo. Uma ótima alternativa é encantado, muito, muito feliz, delighted. Veja este exemplo. My daughter is delighted because she won the competition. Minha filha está super feliz, encantada, porque ela ganhou a competição, venceu. Agora o contrário, para substituir sad, que é triste, você pode usar devastated, tipo devastado ou arrasado, muito, muito triste. Por exemplo, she is devastated because she lost the championship. E tem ainda uma outra palavrinha que eu acho ótima para substituir o sad, que é heartbroken, coração partido. Podemos dizer
He was heartbroken after his dog died. Ele estava ou ele ficou com o coração partido depois que o cachorro morreu. Uma situação bem triste e difícil. Aliás, difficult é uma outra palavra ótima para substituirmos, para não usar todo o tempo. It's difficult, it's difficult. Uma boa alternativa é demanding. Demanding significa exigente. É uma palavra geralmente usada num contexto mais formal, por exemplo, working for this company can be very demanding at times. Ou seja, trabalhar para essa companhia pode ser muito exigente, pode ser muito difícil às vezes. Uma outra palavra ainda na mesma linha é challenging. Challenging é desafiante. Você poderia dizer this is a challenging situation. Esta é uma situação desafiadora, uma situação difícil, né? Daí você não diria assim. Agora o contrário, se você precisar substituir a palavrinha easy, que significa fácil, você pode usar direto ao ponto. Ao invés de ser fácil, você foi direto. E a palavrinha é straightforward. Straightforward é uma outra forma de dizer foi rápido, prático, foi fluido. Por exemplo, a minha entrevista de emprego foi bastante direta, foi direto ao ponto, foi ótima. Foi tranquila, tipo, eu esperava que fosse difícil, mas não teve. Você diria, my job interview was quite straightforward. E esse quite é tipo bastante, um tanto direta. Quite, anota aí. E agora para substituir a palavrinha angry, que é bravo, com raiva, nervoso, eu vou te dar 3 alternativas. A primeira delas é furious. Furious significa furioso, ele é mais do que angry, é muito, muito bravo, é exagerado, lembra? Você poderia dizer I get furious when my brother eats my dessert. Eu fico furioso quando o meu irmão come a minha sobremesa, né? Tipo, exagerado. Uma outra alternativa é livid. Livid significa bravo. Ao pé da letra é lívido, mas se você não conhece essa palavra, significa passado. Tipo, tô chateado, tô bravo, tô com raiva disso. Estou com muita raiva dessa situação. You must be livid about that situation. Você deve estar passado com aquela situação. E a última alternativa que eu vou te dar para angry significa um pouquinho bravo, meio chateado, a little bit angry. É miffed. Miffed significa irritado, um pouco bravo, ok? Um exemplo seria I was a bit miffed that you didn't come to my party. Ou seja, eu fiquei um pouco chateado, um pouco irritado que você não veio para a minha festa. Então esse a bit miffed deixa assim, tipo, um pouco chateado. Uau, quantas palavras! Eu espero que você tenha anotado todas elas. Pratique essas palavras, incorpore no seu dia a dia, crie frases com elas, porque assim você vai praticar bastante o seu inglês. Envie este vídeo para os seus amigos e parentes que também precisam falar inglês para conseguir aí uma oportunidade de repente viver fora do país. Que tal? Se você já conhece os nossos cursos de inglês, o do 0 ao avançado, o curso Kids, o preparatório para o IELTS e também o preparatório para a entrevista de empregos, parabéns! Se você não conhece e gostaria de saber mais sobre eles, os nossos contatos estão aqui na descrição. Entre em contato conosco, porque eu tenho certeza que nós podemos te ajudar a alcançar o seu sonho de falar inglês e se preparar aí para uma vida no exterior. God bless you so much. See you soon!